Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Eu vou começar hoje uma série muito especial que eu anunciei alguns vídeos atrás. Eu vou começar a falar sobre mangás e histórias em quadrinhos. Na realidade, arte sequencial no geral. Eu talvez possa não ser a pessoa mais experiente no assunto, com certeza tem pessoas aí que conhecem muito mais a respeito de arte sequencial do que eu. Mas eu vou falar do que eu gosto, né, do que me agrada. E no que diz respeito a mangás, um estilo de mangá que sempre me agradou muito foi o Gekiká. Eu sei que não é certo falar estilo de mangá, né? Porque na realidade essas nomenclaturas, né? Em Gekiká, isso aí na realidade, shonen, shoujo, isso na realidade diz respeito às pessoas, ao público, né? Então, por exemplo, shoujo são os jovens adolescentes, os shonen são os jovens adolescentes, shoujo mangá são as meninas adolescentes, e tem diversos estilos, tem os mangás de esportes, mangás de lutas, etc. Mas o Gekiká, que são essas histórias, na maioria das vezes histórias que envolvem o mundo do crime, o mundo das artes marciais, o mundo dos samurais, histórias mais adultas e com traços mais realistas, sempre foi o estilo que, né, vou usar a palavra estilo, eu sei que está errado, então por favor aí não me xingue, mas eu sempre foi a ideia de mangá que sempre me atraiu mais. Eu vou começar falando então sobre A Lâmina do Imortal, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Blade, A Lâmina do Imortal. Eu vou chamar pelo nome de A Lâmina do Imortal, até porque em inglês, né, The Blade of the Immortal, né, ou Blade of the Immortal, se eu não me engano. Então eu acho que fica mais interessante até para não confundir com o personagem da Marvel, o Caçador de Vampiros. Então, A Lâmina do Imortal. Eu lembro que quando eu era criança eu vi as primeiras propagandas desse mangá e aquilo sempre me deu muita curiosidade, sempre me deu muita curiosidade de saber o que era essa história. Porque os primeiros traços, as imagens que eu via na época já, nas antigas revistas Herói, nas antigas revistas de anime da época, anime, mangá da época, sempre me chamavam muito a atenção aquela arte meio suja, aquela arte meio crua que a Lâmina do Imortal possui. Bom, com o passar dos anos eu fiquei conhecendo um pouco mais da obra, achei muito interessante, foi uma obra que realmente me impactou de uma maneira bem diferenciada. E, no mês passado, eu fiz um investimento, eu comprei a coleção completa da Conrad. Para quem lembra aí, para quem já tem uma certa idade, lembra que antes da Panini publicar os mangás aí no Brasil, em terras nacionais, a Conrad fazia esse serviço. Talvez não fazia tão bem quanto a Panini, né? Não sei, eu não vou aqui criticar a Conrad porque realmente eles foram pioneiros em muitos aspectos. A Panini realmente tem um capricho único, né, com os seus lançamentos, seja mangá ou seja inclusive as HQs Marvel, DC ou mesmo as HQs nacionais da Turma da Mônica. Mas a Conrad realmente fazia um trabalho muito bem feito. Esse aqui é o número 1 da Conrad, então eu vou seguir essa cronologia aqui da editora. Eu sei que o Blade, sei que a Lâmina do Imortal foi em seguida, né, mais recentemente relançada, né, pela Panini, numa reedição um pouco menor, com livros mais grossos, mas a da Conrad é fininha desse jeito aqui. Aqui a gente conhece a história desse camarada que está aqui na capa, o Manji. O Manji é um sujeito muito atípico. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção na época que eu comecei a conhecer sobre a sinopse dessa história é o que o Manji tem de diferente, né? Acho que dá para se dizer que a coisa que mais chama a atenção, a diferença crucial dele, a diferença principal dele para os outros samurais, as outras histórias de samurais, é que ele tem uma espécie de um poder muito parecido com o Wolverine, né? O fator de cura. Mas não é um fator de cura tradicional. É um fator de cura muito bizarro, muito esquisito. Como é que a gente pode definir a Lâmina do Imortal? E já vou deixando, né, adiantado que, além do mangá, tem uma adaptação feita pela Amazon Prime para anime,
E tem também um filme dirigido pelo grande diretor japonês, Takashi Miike, um cara aí que tem uma filmografia muito peculiar, uma filmografia muito dinâmica, bem eclética, dá pra se dizer assim. Uma hora eu quero falar melhor a respeito de Takashi Miike. E eu pretendo falar do filme, pretendo falar do anime e pretendo falar do mangá principalmente. Como é que a gente poderia definir então a Lâmina do Imortal? Imagine vocês uma obra que misturasse aí misturasse o estilo de Takashi Miike com David Cronenberg. Essa coisa meio body horror e essa coisa meio crua de lutas de espadas e de histórias de samurais bem impactantes, bem violentas. Basicamente é assim que a gente pode definir a Lâmina do Imortal. E eu comentei a respeito de body horror porque isso aqui é body horror na sua melhor, na sua essência, né? Então o tal do horror corporal, que eu já comentei aqui em vídeos do Zygote, por exemplo, né? Aquele horror que lida com a estranheza da condição da carne humana, né? As deformidades do corpo, né? Os vermes, aquela coisa grotesca, né? Então assim, a Lâmina do Imortal tem muito disso. O mangá segue, o primeiro capítulo do mangá, o primeiro capítulo da Conrad, não segue uma ordem cronológica. O anime já tem uma certa cronologia, o primeiro episódio do anime já tem uma certa cronologia, e dá pra dizer que o primeiro episódio do anime é basicamente esse primeiro volume aqui. O anime termina uma cena depois, que seria a cena que inicia o segundo número, né? Bom, mas vamos começar falando do Manji. O Manji, esse cara é um cara muito... ele não é um samurai convencional, enquanto em histórias como Lobo Solitário ou Samurai Executor ou outras histórias tradicionais como Samurai X, enfim, histórias de samurai, por mais rebelde que o samurai fosse, ele ainda trazia em sua essência, né, uma honra samurai, uma coisa bonita, né, aquela coisa assim. O Manji não. O Manji é o completo oposto. Ele é um cara meio largado, ele é um cara que fala palavrão, um cara que não tá muito... Ele seria um Ronin mais extremizado, digamos assim. Ele seria um passo além de um simples Ronin. Ele não é simplesmente um samurai sem mestre. Ele é um cara que não tá nem aí pra nada na vida. Um alcoólatra, um cara largado, um malandro. O que a gente entende sobre o Manji? Então, eu quero que vocês vão com muita parcimônia no decorrer dos vídeos, que pode haver spoilers. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais a respeito de Lâmina do Imortal, eu sugiro que vocês ou vão atrás do mangá, ou baixem, talvez, né? Vou falar isso meio baixo para não dar problema para mim, ou assistam o anime da Amazon, ou mesmo o filme. A história começa, cronologicamente falando, o Manji era um cara que cometeu o assassinato de 100 guerreiros, de 100 homens, né, de 100 samurais. E ele estava numa cidade onde ele sabia que a irmã dele estava morando ali. Ele não conhecia ninguém ali, mas cometeu esses assassinatos e era realmente um cara muito habilidoso, né? Ninguém tinha chance com ele. Uma hora os caras meio que encurralam ele num determinado local e ele mata um samurai que ele não conhecia. Mas na hora que ele decapita o samurai, ele descobre que é cunhado dele, porque a cabeça do samurai, ou melhor, o topo da cabeça do samurai, voa nos braços de sua irmã, nos braços da irmã do Manji. E ela, vendo a cabeça do próprio marido, né, decapitada, e vendo que foi o próprio irmão que fez isso, ela entra num estado de loucura. E a gente não tem muito, por enquanto, no número 1, a gente não tem muitos dados do que aconteceu nesse meio tempo. Mas o que a gente descobre é que o Manji acabou caindo numa espécie de uma maldição. Ele dá a entender que ele ficou muito ferido em combate e ele foi encontrado por uma monja, a monja de 800 anos. A monja Yabukuni. O nome dela literalmente é a monja de 800 anos. E a monja, para salvar a vida do Manji, utilizou uns vermes sagrados, conhecidos em japonês como Kenseisho. E esses vermes é muito interessante porque dá para fazer até um link direto com o meu vídeo, o último vídeo, onde eu falei do transhumanismo, né? Essa ideia de viver mais, de prolongar a própria vida. E esses vermes
foram criadas por monges japoneses há muitos séculos, monges que queriam viver mais, que entendiam que a fragilidade da vida humana era algo que não deveria existir, que as pessoas deveriam viver mais para poder ajudar as outras, deveriam viver mais do que meros 80, 90 anos. E eles criaram então esses vermes, né, que ajudariam as pessoas a curar suas doenças, a curar suas feridas. A monja tem esses vermes no seu corpo e ela coloca então no manji esses vermes, o que dá a ele uma imortalidade muito peculiar, porque toda vez que ele perde a mão, perde um braço, perde um dedo, leva um tiro, como no começo do mangá, os vermes saem para fora da ferida e reconstituem o seu corpo. Isso realmente, se isso não é body horror, se isso não é horror corporal, eu não sei o que é. Vendo isso no mangá já dá uma certa gastura, vendo isso no filme, os efeitos especiais do filme são meio fraquinhos, mas a gente imaginando a cena, né, de vermes se juntando para reconstituir a carne, realmente é uma coisa que dá coisas. O Manji, então, ele começa a viver ali com a irmã dele, né, a irmã com um problema, porque ela fica louca, né, por conta do trauma de ter visto seu marido decapitado, ela fica louca, e o Manji vive com ela e, né, passa seus dias ali como uma espécie de um exterminador de malfeitores. No início do mangá, ele está lá numa igreja onde tem um padre farsante, que na realidade é uma espécie de um serial killer, que assassina as pessoas dentro do confessionário. O Manji mata ele e, voltando para casa, né, para sua vila, o irmão desse cara, o irmão desse serial killer, vai em busca de vingança. Ele pega a irmã do Manji e ele e seu bando acabam assassinando ela. O Manji acaba com todos e, voltando ali num acesso de culpa e meio que misturado com aquela vontade de morrer, mas não podendo morrer, ele faz então um trato com a monja. Ele diz assim: bom, quando eu matar 1000 homens, a senhora tira os vermes de dentro do meu corpo, porque dessa forma eu vou voltar a ter mortalidade de novo, porque eu não aguento mais isso. Ele comenta alguns aspectos bem interessantes a respeito da imortalidade. Ele não está mais conseguindo treinar da maneira certa as técnicas de espada. Ele diz: eu tô ficando meio mal na espada, eu não estou conseguindo... minhas habilidades estão se desgastando, digamos assim. Porque como ele não morre, quem já jogou um joguinho de videogame com vida infinita sabe como é que é. Quando a gente não tem o perigo da morte, basicamente a pessoa não consegue desenvolver as habilidades, né, como deveria, e é o que ele comenta. Então, dentre tantas outras coisas, o fato de ter visto a irmã morrer e aquela coisa toda, ele faz esse trato então com a monja de 800 anos. A monja conhece por aqueles tempos, uma menina num cemitério, e essa menina está buscando vingança. E aqui a gente conhece a outra protagonista da história. A outra protagonista é uma jovem de mais ou menos uns 15 anos, a Rin, e ela tem uma história muito triste. O pai dela e a família dela faziam parte de um dojo, e que eles cultivavam um estilo de luta que já vinha passando de geração em geração. Um dia a família dela foi toda assassinada, o pai foi assassinado, a mãe foi sequestrada, possivelmente assassinada e abusada no processo, por conta de que havia um grupo rival, um grupo conhecido como Ito-Ryu, que é um grupo formado por malfeitores, por bandoleiros, que queriam destruir o estilo da família dela. E isso na época, no Japão, até onde eu sei, até onde eu li, isso era muito comum. Um dojo querer destruir o estilo do outro dojo para realmente riscar do mapa o outro estilo, né? Então, eles fazem isso, a Rin acaba sobrevivendo e ela quer buscar vingança. E daí a monja diz pra ela assim: bom, tu não vai conseguir se vingar do grupo Ito-Ryu sozinha, porque, bom, se eles mataram o teu pai, que era um espadachim tão experiente, o que eles vão fazer contigo? E ela diz: não, eu venho treinando aí nos últimos 2 anos, e a velha dá risada. A velha diz: não, tu não vai conseguir fazer isso. Ela dá um papel pra menina e diz: ó, vai na vila, né, em Edo, onde é a atual Tóquio, na época era a capital do Japão, Edo, e procura por esse cara. É um sujeito que tem uma cicatriz, é um cara meio fedorento, meio com cara de vagabundo. O nome dele é Manji, e tu diz que eu te mandei e pede ajuda pra ele, porque ele tá em busca aí de matar 1000 malfeitores. A Rin vai até Edo, encontra o Manji numa cabana. Os dois mais ou menos conversam brevemente, e
a cena, a gente tem um salto temporal, uma espécie de um salto temporal, e a gente encontra o Kuroi Sabato. E é muito interessante porque já no primeiro número, a gente tem 3 personagens que têm nomes baseados em grupos de rock. O assassino da igreja e o irmão dele são baseados em 2 membros do Sex Pistols, e o Kuroi Sabato, como o próprio nome traduzido do Japão, do japonês, é baseado no Black Sabbath. E esse aqui é um filho da mãe, esse é um miserável. Pensem num sujeito cretino, num sujeito asqueroso. É interessante porque o primeiro grande inimigo que a dupla Manji e Rin enfrentam já é um cara que é o suprassumo da maldade. Esse é o cara que, de fato, é a mão que mata, né, o pai da Rin, e ela tá ali disfarçada querendo se vingar dele. E ele é um cara que fala grandes poesias, um cara que diz que admira a beleza da mulher. Ele tem 2 corcundas nos ombros, assim, e a gente fica meio, né, o que será que aquele cara tem ali? São 2 corcundas, uma coisa meio misteriosa. Aí, o que acontece? O Manji dispara numa tentativa de surpreendê-lo pelas costas, né, de atacar o Kuroi Sabato, e ele desenvolve uma técnica, o Kuroi Sabato comenta que desenvolveu uma técnica de conseguir atacar para trás. E ele corta uma perna do Manji. E é muito interessante isso porque é exatamente o contrário do que a gente imaginava. O Manji, como sendo um espadachim experiente, acaba levando um golpe e fica praticamente fora de combate. Ele perde uma perna e fica fora de combate. E a Rin, que seria a mais frágil, ela usa suas faquinhas, né, para quebrar a máscara do Kuroi Sabato. Quando ele retira sua máscara, ele revela que aquelas corcundas nos seus ombros são a cabeça de 2 mulheres empalhadas. Por isso que eu disse que esse cara aqui já era um extremo da maldade e da loucura. Ele tem 2 cabeças empalhadas, costuradas em seu ombro. Uma delas é a cabeça de sua mulher, de sua própria mulher, e a outra é a cabeça da mãe da Rin. Porque ele disse que ele é um grande admirador da beleza da mulher e ele não suportou ver a sua mulher envelhecendo, então ele não suporta ver as mulheres envelhecendo. Então, na sua mente perturbada, ele achou que deveria empalhá-las, matá-las, empalhá-las e costurar em seus ombros. E é algo muito sinistro isso. Aqui a gente vê como a Lâmina do Imortal, meus amigos e minhas amigas, não é somente um mangá ou uma obra de ação e de aventura. É também uma obra com uma pegada muito forte no terror. Toda essa estética, e eu não vou dar spoiler, né? Enfim, basicamente esse número 1 termina aqui, né? Nesse combate com o Kuroi Sabato. E eu não vou dar muitos spoilers a mais. Eu peço que vocês leiam, vão atrás, que realmente é uma obra muito importante para quem gosta de mangá, para quem gosta de anime. Realmente é muito bom. Claro, é um pouquinho mais pesado do que talvez a maioria das pessoas estão acostumadas, mas vale a pena. Toda a estética de A Lâmina do Imortal contribui para essa coisa meio sombria. Eu vou botar, enquanto eu estou falando, eu vou colocar aí na tela algumas imagens que vocês podem conferir, porque a arte final, tem certos momentos que a arte final é feita a nanquim, mais tradicional, mas a arte final a lápis de certas cenas traz uma espécie de uma sujeira, de uma coisa mais grotesca, que é exatamente o tom que a obra pede, que a obra precisa. E eu acho muito interessante porque o Manji tem uma suástica no seu manto. E a suástica foi um símbolo, é um símbolo muito poderoso, um símbolo muito misterioso, porque ele está presente em várias civilizações antigas. E a suástica é um símbolo que, principalmente para os orientais, ela tem digamos assim, um significado totalmente diferente do que, infelizmente, no século XX acabou ganhando aqui no Ocidente, por conta dos malditos dos nazistas, né? Então, ele tem essa suástica justamente por ter esse lado dessa rebeldia, por ser contra os princípios do que o tradicional apresenta. E eu vou trazer melhor, vou pesquisar melhor a respeito do porquê que o Manji traz a suástica. Eu sei que tem a ver com, por exemplo, uma briga entre o shintoísmo e o budismo, e ele meio que utiliza a suástica como uma espécie de um escudo, né? Justamente para talvez até impactar e chocar mais, né? Tem tudo a ver com a personalidade dele. Quero que, se vocês souberem de uma outra motivação do Manji utilizar a suástica, peço que vocês coloquem nos comentários. E é interessante porque tanto no anime quanto no filme ele já não usa mais uma suástica. Porque a gente sabe que uma suástica hoje em dia, para a maioria das pessoas, já não é mais esse símbolo de poder. É um símbolo maldito, né? Como eu disse, por conta dos cretinos dos nazistas. Então no anime e no filme ele não usa mais. Eu achei bem interessante essa troca que, né, as pessoas, os diretores, os responsáveis
para essas adaptações, tanto anime quanto filme tiveram que fazer, né? Então, recomendo. Esse foi então o primeiro vídeo a respeito de A Lâmina do Imortal. A gente tem mais 37 vídeos pela frente, então tem bastante material para a gente conversar aí. Quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessa obra, se vocês já conheciam, se vocês começaram a conhecer a partir do meu vídeo. O que vocês acham de A Lâmina do Imortal? O que vocês acham das aventuras do Manji e da Rin? E em seguida, né, eu quero começar a fazer outros vídeos a respeito de outros mangás. Quero fazer a respeito do Samurai Executor, quero fazer a respeito do Lobo Solitário e de vários outros aí. Certo, pessoal? Peço que vocês compartilhem o vídeo. Antes de mais nada, deem o like, que isso me ajuda muito. Mas aí compartilhem o vídeo, espalhem a palavra aí para a família e para os amigos. Deixem comentários bem interessantes, vamos conversar bastante aí nos comentários. E se não forem inscritos ainda, se inscrevam, por favor, porque é de graça e só traz benefícios para todos nós. Certo? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!